Definição de inconsistência no dicionário. Inconsistência, substantivo feminino, falta de consistência, ausência de solidez, de firmeza, contradição entre ideias, atitudes ou ações, incoerência, caráter do que não é constante ou regular. Exemplos de uso da palavra inconsistência. A inconsistência nos argumentos do réu comprometeu a sua defesa. O time perdeu o campeonato por causa da inconsistência no desempenho. A sua inconsistência emocional dificulta os seus relacionamentos. Um dos maiores inimigos da credibilidade é a inconsistência. A inconsistência nas postagens do criador afetou o engajamento do público. Sim, teve inconsistência. E esse é o tema do episódio de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. E a palavra inconsistência não tem saído muito do meu pensamento nos últimos tempos, e esse, sem dúvida, é o meu delírio dessa semana, o delírio desta drag, o delírio desta gatinha. Porque a inconsistência, ela nos acompanha de formas, assim, inimagináveis. E, ao mesmo tempo que ela faz parte da vida, ela também atrapalha bastante a própria vida da qual ela faz parte, inclusive a minha. Eu, particularmente, tenho essa característica de ser uma pessoa extremamente inconsistente. E essas inconsistências, elas não são por falta de engajamento, solidez naquilo que eu acredito, construo, enfim, né? Não é falta de compromisso ou responsabilidade com tudo que me cerca e as coisas que me envolvem, mas, em primeiro lugar, por um interesse e uma curiosidade que eu tenho pelo mundo. Algo bem geminiano da minha parte, sou bem geminianinha, então eu tô sempre fazendo múltiplas coisas e eu gosto de fazer coisas novas, isso me encanta, isso me dá motivos para seguir em frente. Até porque muitas vezes a gente precisa encontrar alguns motivos para seguir em frente, senão a gente estagna de verdade, né? E estagna em vários sentidos, de várias formas. O que é péssimo em qualquer sentido humano, estagnar, a não ser que seja sei lá, de uma queda de uma ribanceira ou né, de um grande caos que a vida está ofertando, não é bom. Nesses casos que eu citei é bom, mas de outras formas, na grande maioria das vezes, a estagnação, ela traz consequências terríveis. Inclusive, como pode, né, eu ser uma pessoa tão inconsistente e, ao mesmo tempo, tão estagnada em alguns sentidos? Porque eu também tenho várias partes de quem sou que estão estagnadas e que precisam, inclusive, de um chacoalhão, e eu pretendo dar esse chacoalhão. A gente vai falando disso aí ao longo desse episódio, mas eu quero começar falando primeiro sobre a inconsistência mesmo. Por exemplo, eu fui inconsistente ao extremo na divulgação e na postagem dos episódios do Delírio Drag dessa segunda temporada. Essa temporada já era para ter acabado no dia 30 de junho, na segunda-feira, e uma infinidade de inconsistências já aumentaram essa temporada em um mês, o que provavelmente vai fazer com que não haja uma terceira temporada ainda em 2025. É possível que a terceira temporada volte mesmo somente em 2026. E por que isso? Porque essas inconsistências são incontroláveis, elas fazem parte de um caos que se estabelece no mundo de maneira geral e que vai nos afetando, e a gente tem que lidar com esse caos. E é óbvio que há uma série de fatores que vão impactar de maneira diferente em cada um de nós. Existem alguns privilégios, existem algumas características pessoais, financeiras, sociais, culturais, geográficas que permitem
com que a gente lide de maneiras diferentes com as inconsistências da vida. Aliás, elas são muitas, né? E isso é até bom de certa forma, porque a pessoa que permanece no mesmo lugar, como eu já comentei, costuma deixar de viver, né? Porque a vida, ela é constantemente uma mudança. Ela tá a todo momento se provando algo totalmente diferente e novo. Sempre tem algo pra gente fazer pela primeira vez, assim como também sempre tem algo que a gente faz pela última vez, mas também sempre tem essa troca que acontece e, meu Deus, eu tenho passado por tantas inconsistências e trocas, impermanências, incoerências, que tá dando tilt aqui, gente, tá dando errado. E eu acredito que essa não seja uma experiência individual. Eu imagino que muitos de vocês que me ouvem, aliás, vocês que me ouvem, porque muitos aí eu peguei pesado, aí eu quis fazer humor aqui, hein, galera? Falar que são muitos que me ouvem, aí eu quis fazer mesmo o stand-up da gata. O que é mais uma inconsistência minha, né? Fingindo aí que tem um público que não existe. Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Independente disso, o tema permanece latente. E acredito que seja em todos nós, porque essa questão de que toda vez que a gente, de alguma forma, acha que tá confortável ou estabilizado em qualquer situação, vem algo e muda totalmente aquilo que você estava esperando. E eu vou até aproveitar para citar aqui o episódio, que eu não me lembro o número, mas é dessa segunda temporada, então é um dos últimos aí que eu fiz pra trás, que foi do meu aniversário, acho que tem uns 2, 3, 4 pra trás, que eu falava da minha numerologia. E a minha numerologia, ela dizia que esse meu ano, que eu entrei agora, né, fazendo aniversário, é um ano número 9, e que esse ano número 9 é um ano de encerramento de ciclos. E eu cheguei a comentar já aqui para vocês também o quanto que isso é muito difícil para mim. Encerrar ciclos é muito difícil para mim. E eu comecei a entender, até porque eu vi essa frase em um filme que eu assisti recentemente, mas eu não marquei assim, né? Aliás, tô de férias. Que delícia! Aliás, não tem sido uma delícia, eu vou comentar sobre isso também. Mas estou de férias, então eu tive um pouquinho mais de tempo de consumir coisas. E aí, recentemente, eu assisti um filme que falava que se tornar adulto é aprender a deixar ir. É encerrar ciclos. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu tô pra fazer 40 anos e eu ainda tô surtada, eu não consigo viver assim, com tanta maturidade, apesar de achar que estou assim num processo de evolução até rápido demais, inclusive por conta dessas inconsistências e mudanças que a vida tá trazendo pra mim. São muitas, mas muitas mesmo, né? É a partida de várias pessoas que eu amo, não só de pessoas, né? Por exemplo, estou enfrentando aí os últimos momentos da vidinha da minha linda cachorrinha Melissa, que já me acompanha há 18 anos e que, sem dúvida, tá no final da sua vida, e essa é uma das despedidas que eu tô lutando muito para entender como lidar com isso nos últimos tempos, e eu nem vou ficar falando muito sobre isso aqui, porque senão acabou o episódio, né? Eu vou começar a chorar e fim. Mas, sem dúvida, uma das despedidas mais doloridas de toda a minha vida, e é um processo que tá se dando, né? Não é uma coisa assim, aconteceu, pá, você tem que se despedir. É algo que tá vindo, tá acontecendo, tá sendo sugerido, proposto pela vida já há algum tempo, e mesmo assim eu não tô pronto. E tô tentando entender como ficar, e parece que não tem como ficar pronto. E é isso, parece não tem como estar pronto. Eu acho que o estar pronto é passar pelas experiências e aprender com elas, mas não tem como estar pronto para vivê-las 100%. Não é a primeira vez que eu passo por isso, mas com certeza é a vez que vai mais me
me pegar, né? Eu passei dias bem difíceis em relação a isso nos últimos tempos, em que, nossa, eu entrei assim em camadas internas e profundas minhas, tentando buscar a resposta, conforto, e na lógica prática, a ideia, né, o conforto, ele existe, né? A ideia da velhice, de que ela teve uma excelente vida, de que ela foi muito amada, está conosco há muitos anos e permanece sendo amada e cuidada como sempre foi desde o primeiro dia que eu peguei ela na minha mão e ela era apenas uma bolinha de pelo. Mas isso ainda não é suficiente. E saber que ela viveu toda uma vida, inclusive muito maior do que o outro cachorrinho que eu tive também, compartilhei parte da minha vida, 8 anos com ele, o Thor, e que partiu em 2021, mas ela tá comigo há 18 anos. E é ainda um pouco mais pesado pra mim. É muito complicado, porque a lógica disso tudo é clara. A velhice chegou, ela foi ficando doente, foi perdendo as forcinhas, e aí agora é a hora de ela descansar. Certo? Certo. Estamos aí. E como lidar com isso emocionalmente? Ao mesmo tempo que eu, em vários momentos, falo, poxa, tô bem. 30 segundos depois eu tô péssimo. É capaz de eu terminar esse episódio em lágrimas, mas eu não vou ficar chorando na internet, então eu vou me segurar aqui. Mas é uma das inconsistências que eu tenho vivido. E essa montanha-russa emocional que isso tem me trazido é absurda, porque você fica meio perdido. As coisas parece que fazem menos sentido quando você tá experienciando esses momentos que são muito particulares internos e que trazem essas dúvidas, né? Gente, eu ainda sou geminiana. Olha, não sei se signo é real, mas puta que pariu. Eu sou totalmente volátil nesse sentido. Eu tô muito feliz no momento, muito triste no outro. É mais uma inconstância. Eu tô muito alegre, contente, confiante num momento e no mesmo dia, meia hora depois, por conta de algo, eu já não estou mais. E isso desgasta a gente emocionalmente de um jeito tão bizarro, né? Eu tenho vivido inconsistências, inclusive, em relação à minha saúde física, mental, emocional, por conta disso que tá acontecendo, entre outras coisas. Mas sei lá, cara, tô com uma tontura aí há quase 20 dias que não passa. Mais uma dificuldade que eu não esperava enfrentar e que, inclusive, hoje, data que estou gravando este episódio, acabei de ir no médico. Fui ao hospital, porque realmente não tem mais o que fazer e tem uma bateria infinita de exame, uma cacetada de remédio para tomar. E tudo bem, vamos lá. Bora no processo, vamos descobrir. Espero que não seja nada demais, que um remedinho resolva, mas isso também foi trazendo para minha vida inconsistência. A inconsistência, inclusive, com a ideia que eu tinha de que eu ia Opa, arrotei aqui. Mais uma inconsistência, agora na minha fala. Olha, Brasil! Ela entrega a inconsistência dela, vai. Pra quem tava achando que ela seria constante, tava muito enganado, poxa. Olha eu aqui, trazendo um podcast que é sobre isso. Loucuras, insanidades. A insanidade não tem como ter constância, né? O delírio da drag não tem como ter constância, mas a gente tenta na vida adulta ter algum tipo de normalidade, um nível de permanência das coisas, mas isso tem se tornado tão difícil nesse meu ano 9, meu Deus. Enfim, tô aí atrás da minha saúde, isso me deixou de cama praticamente 10 dias. E eu não consegui fazer nada, inclusive gravar o episódio que eu tinha que gravar aqui pra vocês. Mais de um, deixei de gravar 2. Que eu realmente não consegui, o que já atrasou meu podcast agora em 1 mês, no mínimo. Pra terminar os 12 da temporada. Vou passar minhas férias todas trabalhando, coisa que não era o que eu pretendia. Parte da minha consistência de planejamento era de que eu ia conseguir produzir vários conteúdos para deixar todos programados para poder ter um pouco mais de paz agora esse mês. Isso não vai acontecer, mas nem que a praga. Pelo contrário, eu que lute e olha, a gata tá lutando, mas
vieram todo mundo com uma espada e pra mim deram apenas uma faquinha. Tá difícil essa batalha, sabe? Eu tenho amigas muito queridas que estão indo embora da minha vida, pelo menos de parte dela, da parte física, da presença física. Pessoas que eu conheço que do nada todo mundo tá trocando de emprego, trocando de país, trocando de profissão. Sei lá, tá tudo tão diferente. E eu tô tendo que me despedir de várias coisas. E isso tem trazido pra mim um peso, assim. E não um peso de, meu Deus, eu vou morrer e agora como seguir em frente. Eu sei que, né, já tô velha o suficiente. Eu fiz 22 anos, gente. Eu tenho experiência de vida, de saber que a vida segue, né? E a gente tá aí pra isso, e o guardinha da rua que tá aí, ó, Will, tá concordando comigo. Eu tenho já essa experiência de saber que, assim, a vida vai em frente. A gente sempre aprende a lidar. E eu tenho até uma das coisas que me deixa um pouco assustado sobre mim, é que, assim, ao mesmo tempo que eu crio um grande drama sobre as coisas, o que é parte do motivo de eu ser uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa é aquela que antecipa demais, né, as coisas. Sofre por antecedência. Eu sofro demais por antecedência. Mas aí quando as coisas acontecem, uma chave simplesmente vira em mim e, tipo, ok, aconteceu. Eu vou lidar com isso. E lido. Não que não doa, às vezes, se for uma coisa ruim, né? Não que não doa, não que né? Não mexa comigo. Mexe muito, até demais. Mas é que já mexeu tanto, já me bagunçou de tal forma, e se você que tá aí do outro lado se sente da mesma forma, ou também vive com ansiedade, sabe exatamente do que eu tô falando, isso mexe com a gente de tamanha maneira que a gente fica meio cascudinho, ao mesmo tempo que sofre demais pra não sofrer quando acontece, tipo, beleza, foi. É isso. Vamos na prática. Ai, não tem amigo, vai pra frente, não tem emprego, segue em frente, não tem, sei lá, um relacionamento, segue em frente, perdeu alguém que você amava, vambora. Isso é muito maluco, não é? Isso sim é um surto. Isso sim é um mega de um delírio. E parte disso é só uma explicação minha pra vocês do porquê que o meu canal apresenta tanta inconsistência. É óbvio que essa inconsistência ela vai acompanhada de várias outras características, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 2 empregos CLTs, mais outras coisas que eu faço para tentar ganhar dinheiro aí por fora. Um monte de coisa, quando surge espetáculos teatrais, porque sou ator há mais de 20 anos, e faço questão de dizer isso, porque eu ouvi algumas pessoas falando aí, que você não é ator. Como que eu não sou ator? Você não tá fazendo nada agora. Eu não estou fazendo nada agora. Eu fiz teatro durante 20 anos seguidos da minha vida. Eu não tô fazendo nada agora, porque inclusive escolhi descansar minha mente um pouquinho. Eu precisava, porque o meu corpo me parou, literalmente, né? Ele disse, você precisa diminuir. E a gente já teve essa conversa aqui no Delírio Drag. Isso não diminui. Ao mesmo tempo que não muda também o fato de que durante esse processo, esses 20 anos, eu também fui criando novas outras possibilidades, profissões, oportunidades, e eu atuo em várias áreas. Às vezes isso é até ruim, porque aí as pessoas olham pra você e falam assim, tá, mas você faz o quê? Eu faço um monte de coisa. Tá, mas o que você faz? E eu realmente faço um monte de coisas. E algumas novas que vão surgindo, e uma geralmente está conectada com a outra, uma nasce da outra, um novo interesse, um novo estudo, um novo aprendizado, uma nova era da minha vida. Eu tô agora, sei lá, tô pintando muro. Já tem gente me procurando pra pintar o muro da casa das pessoas. E eu não me formei como um pintor, apesar de eu amar pintura desde muito pequeno. E aí quando fui fazer teatro, eu me envolvi com a pintura dentro da maquiagem artística, que foi o que possibilitou que eu fizesse drag. E aí hoje eu comecei a pintar alguns quadros e tô fazendo pinturas em murais.
Tô fazendo uma aqui, inclusive, na minha casa. Se vocês não estão acompanhando, indico que acompanhem, porque tá divertido esse processo, né? E tá ficando super bonito, super bacana. Dá pra vocês acompanharem lá no meu Instagram, o @showdalúdica, completamente. O completamente não tem, é só @showdalúdica. Mas aí tá linkado aqui também no episódio, dá pra vocês acharem com muita facilidade. Lá tem todo o processo, posto stories, que é nos stories que eu posto o processo mesmo. Então quem gosta de acompanhar, de ver como que vai ficar, ou como que está ficando, porque ainda vai demorar bastante para eu terminar o meu. Isso tá lá pra vocês verem como conteúdo. Mas fala assim, nossa, mas você é drag, você é pintor, você é ator. Cara, eu sou artista. E ser artista é ser inconstante em muitas das suas características, né? O artista, inclusive, ele é o reflexo do mundo no qual ele vive. E nesse mundo caótico em que a gente vive, não tem como ter um artista que é totalmente único e centrado. Se você conhece um artista que é assim, não sei se essa pessoa tá realmente experienciando a arte como ela realmente é, porque a arte é comunicação, reflexo do mundo, do seu tempo, do seu espaço. Eu quero até fazer um episódio exclusivamente falando sobre arte e sobre como as pessoas realmente não compreendem o que é arte, o que eu acho que não é culpa delas, né? Gente, a palavra tá na pontinha da língua. Não é essa que eu quero usar, mas essa vai servir. É o resultado da falta de investimento proposital nesta área do conhecimento para as grandes massas. Isso é proposital, né? Porque a arte, ela abre caminhos emocionais, cognitivos, físicos, enfim, em qualquer área que você puder imaginar, tão incríveis e maravilhosos e que tornam as pessoas cada vez mais críticas, reflexivas e delirantes, às vezes até drags, que é um projeto fazer com que as pessoas não entendam, não conheçam sobre arte e repitam o bordão que é uma besteira sem tamanho de que arte é chato, arte é ruim, arte não me importa, a arte não faz diferença. Pô, a arte é importante pra caramba, mas a gente fala isso de um outro episódio. Agora a gente tá falando olha como nem o meu papo é consistente. E não é que ele não é consistente porque ele não tem um fio lógico, porque pra quem tá acompanhando, há um fio lógico aqui que tá guiando a nossa conversa e acredito que vocês estejam aí junto comigo no mesmo pé. Mas nem o assunto permanece. E não só no podcast, muitas vezes numa conversa, num relacionamento, em qualquer contato humano. Então, imagina se as outras coisas têm essa mesma possibilidade de ser tão permanentes. É muito difícil. Ainda mais se você enfrenta dificuldades que fogem um pouco das suas mãos, né? Manter um canal na internet com 2 empregos CLTs, mais outras coisas acontecendo, fora a parte de, sei lá, dormir, comer, tomar banho, respirar, não é fácil. E é muito difícil pra mim, pelo menos neste momento, manter essa consistência. E é algo que eu tô buscando. E olha que maluco, eu vou ter que criar inconsistências, diferenças, mudanças na minha vida, para que ela seja diferente do que é hoje, para que eu possa fazer com que isso seja possível, porque eu quero que seja e vai ser. Mas nem isso vai permanecer. Fora que eu já tô com a ideia, né? Eu tenho muitas ideias de mudanças. Mas é muito doido porque a mudança, essa inconsistência, também traz medo, né? Por que a gente é tão inseguro? Eu me pergunto. Ao mesmo tempo que eu consigo enxergar em mim muitas potencialidades, eu acho que como eu abraço e vejo também com muita sinceridade todos os meus defeitos, eu fico num jogo de pô, eu sou legal, mereço as coisas e, você tá fazendo tudo errado, melhore. E isso deixa a gente tão confuso às vezes. Até a comida que a gente come, que a gente consome, inclusive, vai
impactar nessa nossa inconsistência. Dependendo do tipo de alimento que você está consumindo, você vai ter mais propensão a ter pensamentos mais positivos ou mais negativos. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse? Por que esse caos? Será que precisava ser assim? Nem os nossos direitos são permanentes. Né? A gente acha que a lei, por exemplo, é algo super fixo, super rígido. E, meu Deus, nem isso. Tudo muda o tempo inteiro. É um dos motivos pelos quais eu fiz vídeos aí e episódios aqui do Delírio Drag falando sobre a importância do mês do orgulho, sobre como é importante, enquanto LGBT, a gente ter uma visão crítica política e um ativismo que pode ser feito de várias formas, né? Pode ser nas ruas, pode ser no seu dia a dia, com atitudes, pode ser com palavras na internet, pode ser posicionando-se, né, apenas mostrando com eficácia e clareza qual lado você pertence em uma moeda, mas até isso não é garantido para nós, né? Temos aí o mês do orgulho, que está cada vez menos importante, tá perdendo a sua consistência, e pouco tempo depois, agora na semana passada ou segunda-feira, eu não tenho certeza do dia, mas um garoto de 17 anos acabou de perder aí a vida por conta de um ataque que ele sofreu por homens heterossexuais que não permitiram ser como ele era. Nem a consistência de ser e existir ele foi permitido ter. E é por isso que as nossas leis também não são mantidas, porque essas mesmas pessoas que acabam com as nossas possibilidades de ser e existir na rua são as mesmas que apoiam e elegem pessoas que vão para os lugares de poder na política para tirar os direitos que nem são direitos, são presentinhos que a lei nos deu apenas para, vai subir existindo aí, vai sobrevivendo, a gente vê onde vai dar. Mas sempre que podem vão retirando, nem isso permanece. Então se algo que é tão bem entre aspas, né, acho que no imaginário das pessoas, tão rígido, tão fixo como a lei, é mantido e é permanente, imagine o resto das nossas vidas, né? Realmente um surto, uma loucura, um enlouquecimento. E conseguir chegar em algum nível de equilíbrio, né? Ou até de rotina, de identidade, é muito difícil. Por falar em identidade, gente, quem somos nós? É uma pergunta difícil de responder, né? Até porque quem eu sou agora não é quem eu sou semana que vem. Até porque essas inconsistências, esses caos que vão acontecendo pelo meio do nosso caminho, eles vão nos transformando, vão nos mudando. Nossa, eu tô bem longe da pessoa que eu já fui. Acredito que melhor, mas bem longe de quem eu já fui. Melhor em umas partes, pior em outras, mas... Nossa... Quem me conheceu há 5 anos atrás, se me encontrar de novo, vai achar que é outra pessoa. Nem isso a gente mantém, que é a nossa identidade. É óbvio que eu acredito que tem algumas características que são muito enraizadas em nós e que fazem parte do que é a nossa personalidade. E aí isso é mais fixo, mesmo que varie também, né, o quanto que a gente usa ou não de partes da nossa personalidade em lugares, em situações, em determinadas fases da vida. Mas nem a nossa identidade, quem nós somos, nós mantemos durante muito tempo. Até isso é inconstante, impermanente. Plantei um triplex na cabeça de vocês, porque na minha tem um. E por mais que eu tente e prometo pra vocês, estou aqui me esforçando para manter a consistência do meu trabalho, que inclusive é importante, né? Porque se você não tem uma consistência do seu trabalho, ele realmente passa a ser menos importante. Ainda mais
nesse mundo algorítmico em que tudo é apenas computador. E ou você agrada esse algoritmo e a parte grega, né, da coisa, a parte lógica, matemática, racionalizada, é a única coisa que importa para essas máquinas e inteligências artificiais que regem esse mundo que a gente vive e que inclusive impactam quem vai poder ou não trabalhar, por exemplo, na internet, quem vai chegar em algum lugar ou não, quem vai conseguir, né, ter algum tipo de visibilidade ou não. Essas mesmas máquinas aí odeiam inconsistência. Deve ser por isso que elas gostam tão pouco de mim, do meu trabalho, do meu conteúdo. Até porque eu vou até dar uma reclamada no YouTube, vou abrir uma reclamação, porque teve mais de um vídeo que eu postei e o número de visualizações era 0. E isso significa o quê? Que o meu conteúdo deixou de ser o problema, até porque eu sei que também não é tão ruim assim não. Bem pelo contrário. A plataforma realmente não entregou pra ninguém. Não, o problema não é nem, entregou pouco, é que não entregou mesmo, não tá entregando nada. Então, assim, algum erro, alguma inconsistência existe nesse sistema e a gente vai a fundo investigar e descobrir qual é, porque no meio desse caos tem eu tentando não enlouquecer e fazendo meu podcast quase semanal aqui junto com vocês. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Não se esqueçam de que tem outros episódios da segunda temporada do Delírio Drag para vocês assistirem ou apenas ouvirem, ou no Spotify ou no YouTube, né? Os links estão no final deste episódio ou nas descrições, basta acompanhar. Me sigam nas redes sociais, em todas elas eu sou @showdaludica, Lúdica com YKAH, sem KH. Não faça essa piada porque a vida tá rindo de mim e não tá fácil, galera. Eu tô tão frágil. E se você gosta do meu conteúdo e quer ajudar com que ele permaneça e seja menos inconsistente, você pode colaborar no Pix, sim, fazendo uma pequena doação, ou a doação que você quiser. Se quiser fazer uma grande também, eu tô recebendo, inclusive tô precisando muito, né, gente? Na chave Pix que está aparecendo na tela, ou que você vai ouvir agora, ou que está no link da descrição deste episódio, que é umpixpralud@gmail.com. Com qualquer valor você me ajuda a produzir cada vez mais e cada vez melhor. E eu vou aqui me preparar para gravar o nosso próximo surto, porque pelo menos até o final dessa temporada algum tipo de constância tem que ter. Essa eu garanto pra vocês. Um beijo, Brasil! Lúdica vai desconectando completamente. Ai, menina! Beijo!